Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Relator do orçamento diminui fundo de financiamento de campanhas para 2 bilhões de reais. Prédio em construção desaba na região metropolitana de São Paulo. Um operário morreu. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Uma pessoa morreu no desabamento de um prédio em construção em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Vamos falar com a Giovana Rizardo, que acompanha os trabalhos. Giovana, boa noite. Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O corpo de um operário de 38 anos, foi localizado. Um cão farejador ajudou os 30 bombeiros que estão nessa força-tarefa desde as 8 da noite para retirar os escombros de cima da vítima. Outras 6 pessoas estavam aqui no momento do desabamento. 2 estão internadas, uma foi liberada com ferimentos leves e 3 não se machucaram. Os escombros no chão são de paredes laterais e de uma laje da construção. O prédio fica na região central de Barueri. A perícia deve chegar daqui a pouco no local. E nessa terça-feira, uma equipe também da engenharia da prefeitura deve vistoriar a obra. Nós tentamos contato com o responsável pela obra, mas ainda não tivemos retorno. Sérgio. Obrigado, Giovana. O Congresso Nacional deve votar nesta terça-feira o orçamento do governo federal para o ano que vem. Entre os pontos em discussão está o valor destinado ao financiamento eleitoral. O repórter Luiz Fara Monteiro traz as informações ao vivo de Brasília. Fara, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. O relator, o deputado Domingos Neto, vai apresentar uma proposta de 2 bilhões de reais para financiar as campanhas. A Comissão Mista de Orçamento tinha aprovado um total de 3 bilhões e 800 milhões de reais, mas a decisão foi muito criticada porque retiraria recursos de áreas importantes como a saúde e a educação. Agora, o valor retorna à proposta original do governo e com a aprovação da maioria dos líderes partidários. Chegou-se a noticiar que o Palácio do Planalto vetaria a proposta de 3 bilhões e 800 milhões de reais, mas esta versão foi desmentida pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Sérgio. O Congresso Nacional que está na contagem regressiva para o recesso. Fara, amanhã. O modelo de investigação da Lava Jato pode ser levado para os estados, foi o que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, antecipou em entrevista exclusiva ao Jornal da Record. O Jornal da Record conversa hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a quem eu agradeço por estar com a gente hoje. E já começo, procurador, perguntando ao senhor, um dos assuntos mais falados hoje é a Lava Jato, para o bem e para o mal. Recebe também algumas críticas, como é o caso do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Concedeu uma entrevista sexta-feira ao Estado de São Paulo e disse que a Lava Jato fechou diversas empresas em todo o país e que o Ministério Público deveria ser mais transparente. Como é que o senhor vê essas declarações? Temos imprimido uma política de transparência interna e externa, de molde a que o Ministério Público brasileiro, seja no âmbito da Procuradoria-Geral da República, seja no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, sejam instituições transparentes e, por isso, acredito que até o final da nossa gestão, provavelmente o ministro Toffoli possa mudar de opinião no que toca essa suposta ausência de transparência. Em relação à Lava Jato e à vida das empresas, é importante frisar que a Lava Jato foi uma primeira experiência do Brasil de grande alcance no combate à corrupção. Tudo que é novo, tudo que é relativamente improvisado, tem percalços. Doutor Aras, esse ano foi marcado por alguns embates eventuais entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Um deles ocorreu quando o Supremo abriu de ofício, por conta própria, investigações para apurar ameaças e ofensas contra os ministros, algo que foi contestado muitas vezes e que o senhor também se posicionou ao contrário. Como tentar pacificar essa relação entre Ministério Público e Supremo para 2020? Temos que promover a harmonia entre poderes, instituições e órgãos, sem prejuízo da independência. Costumamos muito falar em independência, mas a independência se segue à harmonia, sob pena da ordem jurídica, da ordem estatal se transformar num caos. E assim que nós
precisamos compreender a dinâmica do inquérito das fake news. Procurador, em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV, antes de ser indicado, o senhor falou da intenção de estender o padrão Lava Jato para estados e municípios. É possível fazer isso? O senhor já vislumbra esse projeto? Nós estamos fazendo essa extensão da Lava Jato como um modelo, Lava Jato como um conjunto de experiências, Lava Jato como uma tecnologia empregada para o enfrentamento à macrocriminalidade, Lava Jato como um símbolo de combate à corrupção. Nós estamos fazendo isso através da capilaridade, com o apoio de todas as lideranças estaduais. Nós temos levado essa experiência da Lava Jato e já temos respostas a uma lava-toga que se avizinha de estados e municípios. O Ministério Público aguarda ainda o julgamento do pedido de rescisão do acordo de colaboração premiada entre o MP e a JF, a JBS, o próprio empresário Joesley Batista. O senhor criticou os moldes dessa delação e, eventualmente, claro, reposicionou a condição de que isso deve ser julgado logo. O que o senhor acredita que deve ser mudado para futuros acordos de delação? Olha, nós não podemos falar concretamente porque nós estamos ainda numa fase em que é possível, no universo processual, celebrarmos um acordo de colaboração com os titulares da JBS. Então não podemos, mas podemos dizer sim, que na nossa gestão nós temos um grupo de trabalho pensando, estudando e escrevendo um manual de boas práticas para as colaborações premiadas, para que eventuais dificuldades já encontradas nessa experiência, que é a construção de um novo instituto do sistema processual penal brasileiro, não venham a ocorrer. O senhor, então, logo tomou posse e já participou de um julgamento polêmico e muito aguardado ao longo desse ano, que foi a questão da segunda instância. Essa mudança de entendimento que o Supremo promoveu ao derrubar a prisão após o segundo grau, representa, na sua visão, uma derrota para o Ministério Público e para o combate à corrupção? Não, o julgamento teve um score de 6-5 contra a prisão automática em segunda instância. Pelo contrário, o Ministério Público, historicamente, é o defensor da sociedade. O Ministério Público tem o dever de defender as vítimas. E nós vemos uma crescente violência tomar conta do país e não podemos abrir mão deste papel de defesa da vítima e das vítimas, sejam aquelas que sejam seus familiares, sejam todos aqueles que sofreram uma grande perda. E com isso, nós trouxemos para a sociedade essa grande discussão da execução da pena após a condenação em segunda instância. Houve algumas dificuldades de compreensão? Houve. Alguns condenados em segunda instância foram soltos? Sim, estão soltos. Mas evidentemente que os tribunais de segunda instância, ou até em terceira instância, poderiam ter analisado cada caso à luz do grau de culpabilidade, de periculosidade, ou de elementos objetivos, como a hediondez do crime porventura cometido, e até mesmo de certas circunstâncias que recomendam que aquele condenado não tenha condições de recorrer em liberdade. Doutor Augusto Aras, muito obrigado por nos receber, pela entrevista concedida aqui ao jornalismo da Record TV na Procuradoria-Geral da República. Obrigado a todos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a ocupar a posição de líder do PSL na Câmara. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Eduardo Bolsonaro tinha perdido o posto para a deputada Joyce Hasselmann na última quarta-feira, depois de ter sido suspenso do PSL por 12 meses. A punição acabou derrubada pela Justiça. Integrantes da Lava Jato passaram a quarta-feira examinando o material capturado ao cumprirem 27 mandados de busca e apreensão. No mesmo dia, Lula passeava pelo mundo da fantasia. A bordo da fúria provocada pelas assombrações de sempre, o ex-presidente flutuou na estratosfera. Ouçam um trecho do falatório. Aspas. Neste país, houve um acordo tácito entre a imprensa e o coordenador da Lava Jato, que é o Moro. Fecha aspas. A discurseira da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco revelou a rota percorrida pelo chefe da conspiração. Aspas de novo. Antes de começar o processo,
O Moro visitou o Estadão, a Folha, o Globo, visitou a Record, a Bandeirantes, SBT e com isso conseguiu o acordo, fecha aspas. Segundo o orador, o misterioso acordo decorreu da descoberta de que só era possível prender políticos, prender gente rica, se a imprensa ajudasse. Marilena Chauí, filósofa do PT, disse há tempos que quando Lula fala, o mundo se ilumina. As coisas parecem ter mudado. Hoje, quando começa o falatório, a gramática se refugia na embaixada portuguesa, o plural é submetido a outra sessão de tortura e a verdade é novamente assassinada. O mercado financeiro repercutiu nesta segunda-feira a primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China. O dólar fechou em queda de mais de 1%, vendido a R$ 4,06, a menor cotação desde 6 de novembro. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu pouco mais de 0,5%, acima dos 111 mil pontos. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Boa noite.